Mas olha só, já estamos com o Capelli aqui nos bastidores, então vamos subir aqui, ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, ex-interventor do Distrito Federal, tá? Deixa eu terminar. E agora interventor na GSI. Ele é o Capelli. O Capelli é o interventor mor, viu? É na Secretaria de Segurança Pública, é na GSI. Capelli estão te inventando muita intervenção. E, aliás, Capelli que foi lançado aqui para ser o ministro da GSI. Me lembro muito bem no dia que ele veio aqui. Todo mundo, olha, bota Capelli na GSI. Capelli, bom dia, meu irmão. Tudo de bom? Bom dia, Rovai. Bom dia, Dri. Prazer falar com vocês mais uma vez. Prazer é meu. Capelli, a primeira pergunta é assim, como é que foi assumir a GSI, né, de novo no momento tão atribulado como você também assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, e que balanço você faz nesses primeiros dias? Depois a gente tem perguntas mais cabeludas, inclusive sobre esses bastidores que a gente gostaria de conhecer um pouco melhor. Rovai, o presidente Lula me chamou na quarta-feira passada e me pediu que assumisse essa missão. O país vive momentos turbulentos ainda, em função da polarização política que toma conta ainda do país. E nesses momentos a gente precisa estar preparado para assumir qualquer missão. Então me honra muito a confiança do presidente Lula, e eu trabalhei durante todo o feriado para honrar a confiança do presidente Lula. Muito bem, Dri. Então, a gente queria, né, comunidade toda aqui, quer saber como que ficam agora, né, essas investigações sobre essas imagens liberadas, qual que são os próximos passos, qual que a gente vai esperar daqui para frente, e vai ter a CPMI, como que vai ser a articulação dessas investigações da parte do governo, e se tiver a CPI, como que esperar nessa próxima semana? Dri, eu não vi novidade nenhuma nas imagens divulgadas. O que a gente vê nas imagens é a confirmação daquilo que o Brasil inteiro já sabe. Quer dizer, o Brasil foi vítima, o país foi vítima de uma tentativa de golpe liderada por extremistas que se recusam a aceitar o resultado legítimo, democrático das urnas, a escolha do povo brasileiro. As imagens confirmam isso. Não é possível falsificar a história, não é possível reescrever os fatos. Então, as imagens confirmam isso, as investigações seguem em curso no inquérito do Supremo Tribunal Federal, conduzidas também pela Polícia Federal. Há uma sindicância aberta aqui no GSI. Eu determinei a antecipação do prazo final, que a priori é o dia 30 de maio. Então, as investigações seguem, e a CPMI, se instalada, ela vai apenas confirmar aquilo tudo que o Brasil já sabe, que foi a tentativa inaceitável, inadmissível de golpe contra a democracia brasileira. Capelli, a gente estava agora com o repórter Henrique Rodrigues, diretamente de Lisboa, fazendo a transmissão do Prêmio Camões. Eu não sei se você chegou a ver um pedacinho aqui com ele saindo. O Henrique Rodrigues foi o jornalista que no dia 13 de dezembro, né, fez aquela matéria com uma fonte da Polícia Federal denunciando para o Brasil que tudo o que havia acontecido no dia 12 de dezembro havia sido gestado, parido no GSI, sob o comando do general Heleno. Então, isso em 12 de dezembro. E depois, essa mesma fonte foi alertando para o Henrique Rodrigues e para a Fórum sobre coisas que poderiam ocorrer. Alertou, inclusive, sobre um grande evento que eles estariam planejando de explosão de algum lugar de Brasília, que era o evento do aeroporto. A gente fez umas 10 matérias aqui,
Capelli, durante esse período e depois do dia 8 de janeiro. O governo sabia que o GSI era o bunker do golpe, Capelli. Por que demorou-se tanto para ter essa mudança, talvez, de espírito em relação aos conspiracionistas? Até usando um termo teu, né? Uma conspiração que foi, de alguma maneira, coordenada pelo general Heleno, inclusive depois do Lula assumir, como você também disse no teu tweet, né? Já que o G. Dias pegou o carro andando, o carro quebrado, usando a tua metáfora. Rovai, o Gabinete de Segurança Institucional, ele é uma estrutura de governo, mas com características de estrutura de Estado. Trabalham aqui a imensa maioria, quase a totalidade dos servidores, são servidores militares e civis, egressos das carreiras típicas de Estado. Você não faz em 6 dias mudanças radicais ou drásticas num órgão com essas características, para você fazer a troca ou a remoção de servidores lotados, servidores de carreira. Até para isso há processos administrativos a serem cumpridos. O que eu posso dizer é que o general G. Dias renovou, até o momento da sua saída, em 35% o corpo de servidores do GSI. O que poderia ter sido mais? Poderia, mas esse é um número pequeno, inexpressivo, de forma alguma. Então, se houve falha, se houve a conspiração e a contaminação, certamente o general G. Dias não é um dos responsáveis. Quem esteve à frente do GSI conspirando abertamente contra a democracia brasileira durante 4 anos foi o general Augusto Heleno. E você já tem caminhos e provas para entregar a CPI em relação a isso, ao conspiracionismo do general Heleno? Rovai, conspiração não passa recibo. Então, não é fácil constatar a materialidade. Mas é público, é de domínio público as declarações proferidas por eles e por outros, incentivando, na tentativa de deslegitimar o resultado das urnas e incentivando levantes contra a democracia brasileira. As investigações prosseguem. A Operação Lesa Pátria da Polícia Federal não tem data para acabar e a gente tem muita confiança de que nós chegaremos não só naqueles que estavam efetivamente nos prédios públicos depredando o patrimônio nacional e atentando contra a democracia, mas muita confiança também que nós conseguiremos chegar naqueles que estavam por trás, naqueles que conspiravam e que se esconderam, sumiram logo após a posse do presidente Lula, deixaram de falar, os que falavam muito deixaram de falar e se esconderam completamente após o dia 8 de janeiro. Capelli, e sobre esse vazamento das imagens de quarta-feira passada, você acha que houve uma armação contra o G. Dias? Foi uma clara tentativa de atacar o general G. Dias e de atacar o governo. Aquelas imagens divulgadas inicialmente foram editadas na sua cronologia para dar a impressão de que o general G. Dias participou de tudo desde o início, que ele estava presente ali desde o início, o que não é verdade. Os rostos borrados também demonstram a clara intenção de atingir o general e de atingir o governo. Rostos borrados por quê? Havia algum menor ali? Qual o motivo de borrar alguns rostos? Então, tudo isso são indícios claros de que foi um vazamento com alvo claro, atacar o general e, por conseguinte, o governo do presidente Lula. Capelli, olha só, tem muito se falar do GSI, a gente mesmo falou bastante aqui.
Mas a guarda presidencial, né, não é vinculada ao GSI. Ela é vinculada diretamente ao Exército. Se não me engano, se eu estiver enganado, você me corrige. E essa guarda também não fez nada no dia da... Até onde a gente pode ver nas imagens, não teve reação deliberada dessa guarda que deveria guardar o palácio, que deveria estar ali enfrentando nos primeiros momentos, na primeira tentativa de invasão. Você está se ocupando dessa questão também? O presidente Lula te falou, olha, eu quero que investiguem lá nas Forças Armadas, diretamente fora do GSI, quem que deveria estar resguardando a ordem, a segurança do palácio, a minha segurança, e não o fez? Há um inquérito na Polícia Federal após a autorização do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal foi autorizada, inclusive, a ouvir e a investigar todos os militares que eventualmente tenham cometido desvios no dia 8 de janeiro ou na sua preparação. Muitos militares já foram ouvidos, outros ainda serão, e eu tenho muita confiança no trabalho que está sendo conduzido pela Polícia Federal. Tem pergunta aqui. A Deise Ribeiro diz: precisa acabar com o GSI, militares não são confiáveis pós-golpes. Existe alguma discussão nesse sentido? Tem muita gente que defende isso, né, Capelli? Há muito tempo que o GSI não deveria nem sequer ter sido criado e que já era hora de encerrar com ele e colocar outra instituição no lugar, né? Olha, o GSI ele tem algumas funções que me parecem bastante relevantes. Ele cuida da segurança do presidente, do vice, de suas famílias, da segurança dos palácios, das residências e da segurança destes em eventos e viagens. Além disso, o GSI cuida do assessoramento direto ao presidente no que diz respeito à inteligência estratégica, informações de inteligência estratégica. O GSI também, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, acumulou outras atribuições, entre elas a coordenação do Programa Nuclear Brasileiro, do Programa Aeroespacial e também do Programa de Segurança Cibernética do país. Ele ganhou atribuições de coordenação de políticas consideradas políticas de Estado, a partir do governo Fernando Henrique, o que perdura até hoje. Eu acho que debater o nome ou a nomenclatura específica é pouco relevante. O que me parece mais importante é discutir se as funções e se as atribuições estão adequadas e se elas vão continuar ou não no GSI. O que me parece é que se, eventualmente, essas funções não continuarem no GSI ou em algum órgão similar, elas devem estar em outro órgão. Não é simples, porque são programas, por exemplo, como o Programa Nuclear, que coordena uma série de ministérios, e há uma tradição de que a coordenação dos ministérios sempre é conduzida por ministérios palacianos, por estarem mais próximos do presidente da República. Então, mais importante do que discutir nesse momento a natureza funcional de quem vai ocupar eventualmente esse órgão, ou GSI, ou nome, enfim, ou outro nome, é discutir as atribuições, as funções. Nós não podemos deixar que um elemento da conjuntura, que é a questão conjuntural, contamine um debate estratégico para o país. São funções e atribuições que me parecem estratégicas e a gente precisa debater elas à luz dos interesses do Estado brasileiro. Claro que a conjuntura sempre incide, mas acho que é preciso ter tranquilidade para debater à luz dos nossos interesses estratégicos. Eu concordo contigo, Capelli, mas queria fazer uma ponderação. Quando a gente fala de discutir isso à luz dos nossos interesses estratégicos, tem a ver com a contaminação que existe nas Forças Armadas hoje também,
em relação a isso. A nossa fonte na Polícia Federal teve dando um curso no GSI e disse que não havia ninguém, isso aí já no governo Lula, onde todos estavam ali ainda discutindo, conspirando contra o governo. No curso, a discussão era como derrubar o Lula. Tem matéria publicada com declarações de pessoas que trabalhavam dentro do GSI, né, onde eles se sentiam muito à vontade para falar isso livremente, porque todos compartilhavam mais ou menos da mesma opinião. Quer dizer, não é muito complicado para um presidente da República, para ministros de Estado, ter que lidar com esse nível de segurança? Rovai, seguindo a determinação do presidente Lula, nós vamos avançar e acelerar na renovação dos quadros que compõem o GSI. Acho que essa é a orientação do presidente Lula e nós vamos seguir à risca. O que eu não concordo é com a generalização. Por quê? Porque se houvesse uma maioria golpista nas Forças Armadas, esse golpe teria tido êxito no dia 8 de janeiro. O que a gente viu são grupos minoritários, radicalizados das Forças Armadas que tentaram dar um golpe no país. Então, acho que é preciso separar o joio do trigo e não me parece que faz bem à democracia brasileira a gente apostar num permanente antagonismo entre civis e militares. Como diz o slogan do governo do presidente Lula, união e reconstrução, nós precisamos unir o Brasil para reconstruí-lo. E me parece que uma convivência harmônica e colaborativa entre civis e militares é o melhor. Foi revelado que 7 dos 9 militares que apareciam ali nas imagens eram ligados ao Bolsonaro, inclusive o que dá água, né, aos golpistas, ele esteve até na campanha em Juiz de Fora. Esses militares já saíram ou eles continuam no GSI? O major que aparece dando água aos manifestantes nas imagens já foi afastado, outros também já saíram, todos estão sendo ouvidos na sindicância interna aberta aqui no GSI e todos também foram ouvidos pela Polícia Federal. Não há hipótese de quem cometeu o crime no dia 8 não ser identificado. Claro que a sua conduta deve ser individualizada e tratada na forma da lei. O Capelli, do ponto de vista estrutural, né, não existe hipótese de o GSI ser coordenado por um civil, efetivado um civil à sua frente, porque acho que essa é a demanda de muitos de nós, muitos democratas, e o Múcio já disse que não, que vai seguir com o militar, meio que dando uma carteirada na frente do Lula, que me pareceu algo absolutamente estranho, que o ministro da Defesa que determine isso, ou que trate disso. E essa discussão, é isso mesmo? Está absolutamente encerrada? Rovai, em 85 anos de existência, o GSI sempre foi liderado por um general do Exército. Agora, claro que essa é uma decisão que cabe ao presidente da República. O que eu estou fazendo é recolhendo todas as informações para poder assessorar o presidente da melhor forma possível no retorno dele do exterior, para que ele tome essa decisão. Não me parece que o caminho melhor seja discutir a natureza funcional eventual de quem vai trabalhar no órgão, mas acho que o mais importante é discutir as funções, as atribuições, e eu não vejo nenhum problema de trabalharem civis e militares unidos em torno das missões estratégicas que cabem a esse órgão ligado diretamente ao presidente da República. Perfeito, Capelli, mas voltando, eu tenho visto que você está insistindo muito nisso, já desde das outras entrevistas que a gente fez aqui, sobre essa reconstrução nacional passar por um pacto, né, de pacificação dos militares, principalmente com o campo progressista brasileiro.
Porque eles não tiveram problema com 4 anos de Bolsonaro, vamos combinar aqui. Não havia os militares de um lado e Bolsonaro do outro, muito pelo contrário. Me permita, eu conversei na semana passada com o ministro Fernando Azevedo e Silva, ex-ministro, foi ministro da Defesa do governo Bolsonaro, mas que trabalhou também, foi o presidente da Autoridade Pública Olímpica no governo da presidenta Dilma. O general Fernando Azevedo e Silva é um general 4 estrelas, dos mais respeitados das Forças Armadas. Ele foi ministro da Defesa do Bolsonaro até o momento em que Bolsonaro tentou transformar o Exército e as Forças Armadas na sua milícia particular. Naquele momento, o ministro general Fernando Azevedo e Silva reagiu, não aceitou a determinação de Bolsonaro, entregou o seu cargo junto com os 3 comandantes das forças que entregaram os seus cargos. Eu não posso concordar com generalizações. O que eu acho é que quem cometeu crimes deve ser punido exemplarmente, na forma da lei, seja civil ou militar. Agora, nós não podemos generalizar as instituições, separar os elementos extremistas, radicais e preservar e unir as instituições. Esse é o meu pensamento. Não, eu concordo contigo, não estou querendo contrapor. Veja, eu estou vendo que você tem seguido nessa linha e tem defendido muito, muito isso. Ao mesmo tempo, eu só queria pontuar que houve um alinhamento maior da maior parte dos exércitos das Forças Armadas com o governo Bolsonaro do que há hoje com o governo Lula. E aí eu te pergunto o seguinte, mesmo você não estando, você é um ator político que debate essas coisas, mesmo não estando hoje nas Forças Armadas. O que se deveria discutir do ponto de vista institucional para essa reformulação e democratização maior das Forças Armadas no Brasil? A questão da escola militar deveria ser debatida, quando eu digo de formação de militares, né? Não as escolas militares de ensino fundamental, enfim. O que precisa ser feito? Tem a ver com a questão de processo de hierarquia, de como se valoriza profissionalmente, como se entregam como é que isso se leva a uma pessoa a ser general, capitão, comandante de tropa, enfim. Que debate você acha que tem que ser feito nesse sentido que você defende, dessa união? Rovai, eu acredito que a medida mais importante nesse momento está sendo conduzida pelo ministro José Múcio, com o apoio do comandante do Exército, o general Tomás Paiva, que é a PEC que trata da separação da participação dos militares na política. A PEC que vai tratar que, para ser candidato, o militar, se já tiver tempo, ele tem que ir para a reserva, ou, se não tiver tempo, ele tem que pedir baixa das Forças Armadas. Não é mais possível que militares saiam das forças para serem candidatos por qualquer partido político e depois voltem, passadas as eleições, em caso de não eleito, volte para dentro do corpo das Forças Armadas, levando a política partidária para dentro dos quartéis. Como dizia o general Peri Bevilacqua, quando a política entra por uma porta no quartel, a disciplina sai pela outra. Essa PEC, que pretende acabar com essa participação política dos militares nas campanhas, está sendo conduzida pelo ministro Zé Múcio, com apoio do comandante do Exército, general Tomás Paiva. Eu creio que essa é a principal medida que nós podemos e a mais importante adotar nesse momento. Muito bem, Capelli. Eu queria te desejar boa sorte, como sempre, né, nos teus desafios. Não sei se são alguma coisa... Tem várias mensagens aqui. A Litri vai ler, o Capelli está com um problema de horário, só para ele saber. Aí... O Felipe, por exemplo, obrigado por estar salvando o nosso Brasil. São as mensagens de apoio aqui ao Capelli.
Pergunta do Fazuelison: há militares confiáveis para a segurança institucional? Acho que o Capelli vai dizer sim e ponto, né? Não, ele já falou um pouco que não dá para generalizar. A Ana Lúcia Mello diz que um militar do Exército me disse nas eleições de 2018 que o Bozo era um enviado de Deus para exterminar petista e MST, e ele é da ativa. Dri, vamos liberar o Capelli. Capelli, muito obrigado. Obrigado de novo por ter atendido o pedido da Fórum. A comunidade aqui te manda um grande abraço. Muito boa sorte no teu desafio. Muitas mensagens aqui. Obrigado, Rovai. Obrigado, Dri. É sempre um prazer poder falar com vocês, dizendo que o nosso desafio central é estabilizar o país, é unir o país, para que a gente possa recolocar o Brasil no caminho do desenvolvimento com justiça social, para que o presidente Lula possa liderar um crescimento, desenvolvimento, a prosperidade do país. Esse é o nosso desafio, por isso sempre é muito importante firmeza, equilíbrio e serenidade. Grande abraço, foi um prazer mais uma vez poder falar com vocês. Obrigada, Capelli. Tudo de bom aí, obrigada. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, a Dri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.